aqui a pontinha aqui. Boa, Mari. Então, voltando aqui à gravação, né? Eu já esqueci, você viu. A pontinha aqui dos Estados Unidos, por exemplo, né? Ela está passando sobre essa linha. E aqui também, tá vendo? Se você for pegar aqui perto de São Paulo, né? Ó, tá passando sobre essa linha. E aqui também. Então, essas duas linhas aqui, elas estão tentando representar ali o que seria mais ou menos o trópico, na minha opinião, né? Se você vê que essas duas do Mercator, né, elas estão muito mais próximas, tá vendo? E aí, conforme você vai vindo aqui em direção ao polo, essa linha vai aumentando. Justamente é o processo de aumentar a distorção também, né? O que o Peters faz, parece, é tentar corrigir um pouco essa questão, tá vendo? Aqui, ó, a linha tá maior, tá mais distante. E aí aqui ela já fica menor. Então ele provoca uma distorção em cima de uma distorção que já existe para tentar diminuir ela. É muito louco isso, né? É aquela questão, né? Numa sociedade desigual, você age com igualdade? Se você agir com igualdade, você vai manter a sociedade desigual, né? Agora, se você age com desigualdade, aí talvez você consiga corrigir, né? Um pouco. Me parece que tem a ver. O que vocês acham? Eu acho que tem sim, professor. Acho que faz sentido o que o senhor falou com relação a essas linhas. Uhum. Bom, vamos falar dessas linhas. Mas fala aí, quem eu interrompi? Não, só falei que fazia sentido mesmo. Boa. Então, pode ser que tenha a ver. Vamos entrar na última parte da aula agora, né? Muito rápido para a gente fazer os exercícios, né? E ainda temos uma atividade ainda para passar para vocês. Mas para falar um pouco de tecnologia, né? Tecnologia já está envolvida aí desde o Mercator, que eu esqueci de falar a data, ele fez aquele mapa em 1500 e tanto, não lembro exatamente preciso agora. Mas então 300 anos antes do Peters, né? Então ficou valendo, vamos dizer assim, o mapa do Mercator por muito tempo, até perceberem que tinha uma distorção ali. Bom, e com o avançar das tecnologias, né, cada vez mais a gente consegue manipular essas informações e utilizar essas informações de localização e de projeção, né? Bom, falar um pouco para vocês do GPS, o Sistema de Posicionamento Global. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar do GPS, né? Eles estão, inclusive, naqueles aplicativos todos aí. A gente mesmo no nosso celular, né? Quando a gente precisa usar um mapa, se a gente não ativar o GPS, ele perde uma série de funções, esse mapa. Porque se ele não sabe o seu lugar de origem, né? Ele não vai saber te levar para lugar nenhum. Então, assim, não vai funcionar você pegar, eu quero ir para Barra Funda aqui da minha casa. Tipo assim, se você não der o GPS para ele, ó, qual é a sua localização, ele não vai saber te levar para esse lugar vamos dizer assim, de fim, né? Lugar final ali. O sistema de GPS, ele serve justamente para tentar, mais ou menos, criar um padrão de localização no mundo. Tudo bem? Isso já acontece desde lá de trás, né? Os mapas da família real aqui no Brasil, por exemplo, os próprios mapas europeus ali que estavam tentando descobrir um pouco dos novos continentes e do seu próprio continente, os mapas orientais também, todos eles estão preocupados com essa ideia de localização. O GPS, ele é desenvolvido mesmo, né? Esse sistema que a gente conhece hoje, ele é desenvolvido e mais utilizado, vamos dizer assim, a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Em que os países já tinham passado ali por aquele processo de guerra, no sentido mais de guerra de trincheira, de avanço territorial, e agora eles estavam muito mais focados em uma guerra tecnológica, né? Não só com novos equipamentos, né? O surgimento do avião, dos tanques de guerra, das armas mais potentes,
como também desenvolvendo a cartografia, desenvolvendo as habilidades dos mapas, né? E aí o GPS serve muito para a guerra, para você entender, né? Então, ali não era eu quero pegar um ônibus para Barra Funda, era tipo assim, eu estou na Alemanha e quero atacar a Polônia por não sei qual aqui via. Então, enfim, os mapas estavam ajudando e o GPS mais ainda, né? E hoje o GPS é a base de, enfim, de muita coisa, né? Pensem vocês como é que se dá o tráfego aéreo, né? Sei lá, milhares e milhares de voos que acontecem a cada segundo no mundo, né? E esses voos não podem se trombar, não pode, enfim, um avião se chocar no outro, e tudo isso precisa estar bem localizado no mapa, né? Bem traçadas as rotas. E aí, por isso, o GPS é fundamental nesse sentido, né? Agora, como é que funciona um GPS? Beleza? Vocês já jogaram Batalha Naval, né? Milena e Maria, já experimentaram essa? Já joguei, bastante tempo, mas já joguei. Já joguei também, mas faz muito tempo, Já. muito tempo. Boa. Olha, seria muito legal que vocês voltassem a jogar Maria com Caetano. Assim, eu achava um jogo sensacional, assim, né? E ele é um jogo simples, pensa, com 2 folhas de sulfite ali, você faz um batalha naval, né? Ele também tem a lógica do bingo, vamos dizer assim, bem parecido ali, né? Se você for pensar, o pessoal mais velho gosta de jogar bingo. Ou, enfim, eu e Maria gostamos muito também de jogar bingo. Tem mais ou menos a mesma lógica, que é que você dividir uma área em linhas e colunas, vamos dizer assim, tudo bem? Então, você quadricular essa área. Nesse caso aqui, a gente tem as linhas representadas por letras e as colunas por números, certo? Por que que te ajuda a fazer isso? Porque você consegue adivinhar qualquer lugar do mapa com 2 informações, uma informação de linha e uma de coluna, né? Se eu estou lá jogando batalha naval e estou querendo atingir o seu barco e falo para você, ó, eu mandei um tiro aqui no D6, né? D de dado 6, certo? Você vai saber onde é esse D6, né? Basta você pegar aqui a informação de linha que eu te dei, que é D, tudo bem? E juntar com a informação de coluna, que é 6. Pronto, achou. Tudo bem? E é assim que a gente joga Batalha Naval, né? Isso vem lá de trás, né? Das famosas coordenadas, do sistema de coordenadas cartesianas, né? Do René Descartes, enfim, que ele pensou justamente esse sistema, né? Do que ele chamou de ordenadas e abscissas, é a linha Y e a linha X. Não sei se vocês já chegaram em função em matemática, mas vocês vão desenvolver muito sobre isso quando vocês chegarem, né? Todos os lugares que existem aqui, eles são passíveis de serem descobertos, né, com uma informação de X e uma informação de linha. O X aqui seria o eixo das abscissas, né? E o Y o eixo das ordenadas, né? O que seria nossas colunas, tudo bem? Bom, transferindo esse sistema cartesiano para o mundo, a gente tem os paralelos e os meridianos, tudo bem? Os paralelos são essas linhas e os meridianos as colunas do mundo, beleza? Como você tem uma rede de paralelos e meridianos, pronto, é batalha naval, dá para você localizar qualquer lugar no mundo, tudo bem? Bom, os paralelos, eles vão ser referência para as nossas coordenadas geográficas de latitude, tudo bem? Então, sempre uma informação de latitude, ela vai ter a ver com o paralelo, certo? Eu estou querendo dizer em qual paralelo do mundo eu estou. Os paralelos, eles têm uma lógica mais fácil de entender, porque se você divide, vamos dizer assim, a Terra em 2, a partir dos paralelos, só tem uma linha que divide a Terra exatamente em 2 partes iguais, que é o Equador. Tudo bem? Se você dividir o mundo a partir do trópico, o hemisfério norte vai ficar menor do que o hemisfério sul. Se você divide aqui pelo trópico de Capricórnio, aí o hemisfério sul que vai ficar menor, né? Então só tem uma linha que divide os dois em 2 hemisférios iguais, que é o hemisfério norte e o hemisfério sul, que é a linha do Equador. Tudo bem? É o nosso paralelo de referência. Ele é o paralelo 0 graus, certo?
A partir do paralelo do Equador, a gente tem 90 graus para o hemisfério norte, para o Polo Norte e 90 graus para o Polo Sul. Tudo bem? Agora, os meridianos é um problema, porque não tem um só meridiano que divide o mundo em dois. Se você pegar esse aqui, ó, que é o nosso de referência, o de Greenwich, e cortar a Terra ali a partir dele, você vai ter duas metades iguais, né? Enfim, redundância, vai ter duas metades. Se você pegar esse aqui, ó, e cortar com o antimeridiano dele, você vai ter também duas partes iguais, certo? Não existe uma linha só. Então, tomaram esse aqui como referência. Então, falaram, ó, o meridiano que passa no observatório de Greenwich, na Inglaterra, olha aí a Europa de novo, ele vai ser o 0 graus, ele vai ser a nossa referência. A partir do meridiano de Greenwich, a gente tem 180 graus até o antimeridiano, ou seja, até o outro lado da Terra, para leste e para oeste, completando os 360 graus da Terra. Tudo bem? Ou seja, a informação de latitude, ela vai ter sempre entre 0 e 90 graus, norte ou sul. A informação de longitude, ela vai ter sempre de 0 a 180 graus, tanto para leste quanto para oeste. E a gente forma uma rede dessa aqui, ó. Tudo bem? 0 a 90 graus para norte e para sul, né? Então, aí a gente vai ter, por exemplo, as informações assim, escritas assim, ó, 55 graus norte, 55 graus sul, né? 23 graus sul, que é onde a gente está aqui em São Paulo. E aí as informações de longitude também, né? 20 graus leste, 20 graus oeste, enfim, dá para você achar qualquer lugar no mundo. Alguma dúvida? Eu só fiquei. Eles são escritos em inglês, porque esse norte é norte, mas o E é o quê? É East. É E-A-S-T. E W é West. W-E-S-T. Tá em inglês mesmo, Má. Aí North, né, que é, enfim, o N ali normal, e eu nem sei como pronuncia sul. South? Acho que é. Mas é isso. Mais alguma dúvida, Milena, Maria? Acho que não, professor. Fechou. Bom, ele fica assim então, hein, gente? Olha lá. Depois vocês deem uma olhada mais para essas informações, né? Vamos fazer exercício e vai ficar tudo mais fácil. Mas isso é a base da nossa divisão em fusos horários também, né? Justamente porque o mundo vai girando e não é possível do Sol iluminar o planeta 100%, né? Porque, enfim, aí a gente nem teria a ideia de dia e noite, né? No processo de rotação e de translação, a gente tem essa divisão, vamos dizer assim, dos horários no mundo, né? Uma coisa que dá para a gente pensar é que são 24 fusos, representando as 24 horas do planeta, né? E que a ideia dessa divisão em fusos é a gente tentar equiparar mais ou menos as relações entre os países, né? Quando você pegar um voo, por exemplo, que vai para um lugar que muda o fuso, isso tem que ser informado para as pessoas, né? Que você não vai estar naquele horário, você vai estar em outro, porque senão você pode perder uma reunião, você pode perder uma aula, sei lá. Enfim, como é que funciona esses fusos horários? Simples assim. A circunferência da Terra tem 360 graus e o tempo de rotação da Terra, o tempo de completar um dia, né, inteiro, é 24 horas. Dividindo 360 por 24, a gente tem 15 graus. E aí, a cada 15 graus, teoricamente, é a mudança de um fuso, ou seja, é uma hora. Uma hora a mais ou uma hora a menos, a cada 15 graus. O mundo, ele gira de oeste para leste. Essa é uma ótima informação para vocês gravarem. Quem confundir, pensa. Quando eu estou lá na praia, né? Enfim, espero que vocês já tenham tido essa oportunidade. Vi o sol nascer, né? No mar. É uma oportunidade única, né? Normalmente, se você estiver no Brasil, você vai ver o sol nascer no mar,
né? Ele não vai se pôr no mar. Pode acontecer um negócio ali que é muito específico, mas normalmente não. Ele nasce no mar, né? E por que que ele nasce no mar? Justamente porque o nosso mar está virado para leste. Então, o mundo está indo de oeste para leste, o sol, vamos dizer assim, aparenta estar ao contrário. Ele vem de leste para oeste. Então, ele aparece para a gente ali no mar, lá em leste, e vai vindo, alcançando a gente. Beleza? Outra coisa que dá para vocês pensarem é que o Japão é o país do sol nascente, porque é o país que está mais a leste. Então, o Japão está adiantado em relação a gente. O sol nasce primeiro lá, justamente porque o mundo está indo de oeste para leste. Certo? No sentido leste, a gente adianta o horário. No sentido oeste, a gente atrasa o horário. Tudo bem? O Japão está na frente da gente, né? A China está na frente da gente. Beleza? No sentido oeste, não. Atrasa o horário. Tudo bem? Esses aqui são os nossos fusos do Brasil, né? A gente está a 2 horas de diferença de Greenwich, né? O famoso... a gente está basicamente, né, o território do Brasil a 3 horas de diferença no horário de Brasília, né? De Greenwich. Então, assim, são 3 fusos que a gente tá em relação a Greenwich. Beleza? O fuso 0 é um fuso. Isso é importante dizer também. O fuso 0 é um fuso, né? E aí tem um para cá, 2, 3 chegou no Brasil. 4 é a parte oeste do Brasil, vamos dizer assim. A gente tem um 5º fuso ainda que pega ali o Acre e uma parte do Amazonas. Por exemplo, quando uma aluna nossa nova, né, que não continuou aí, está meio irregular, mas ela é uma aluna que mora em Rio Branco, lá no Acre, né, e está fazendo aí o Bitita. Quando ela vai participar de uma aula da gente que é 7 da noite, a nossa aula aqui, né, 7 da noite, que hora seria para ela lá? Vocês conseguem dizer? 9 da noite? São 2 a mais, né? Não, Uma a pensa aí. mais. Olha lá, ó. Calma Para aí. leste é que a gente adianta o horário, tá vendo? Para oeste a gente Ah, atrasa. tá. Então, Então, na por exemplo, realidade, seria 5. 5, exatamente, ó. Aqui é meio-dia, né? Se é meio-dia aqui, ó, aqui vai ser às 10 no Acre, né? No nosso caso, a nossa aula é às 7, para ela seria às 5, então. Certo? Quando vai, né, GM3 mais GMT4, ele está querendo dizer que a gente está em relação a Greenwich, né? 3 fusos em relação a Greenwich, 4 em relação a Greenwich, né? Enfim. É basicamente isso, gente. Vamos finalizar mesmo agora, né? Falando um pouco de sensoriamento remoto, que é basicamente imagem aérea. Quando você junta imagem aérea com GPS, essa imagem, né, não só mostrando a imagem, mas a localização exata dessa imagem, aí a gente tem, enfim, a cartografia no ápice da sua evolução, né? Uma imagem georreferenciada. Quando a gente fala georreferenciamento, é exatamente isso. Você pegar uma imagem de satélite e colocar a localização que ela é mesmo, né? De GPS, por exemplo. Bom, as imagens de satélite começaram a surgir mais depois da Segunda Guerra Mundial mesmo e foram, enfim, muito importantes na guerra, mas depois também da guerra para a gente entender várias coisas, né? Aqui não vai dar para explicar muito bem para vocês, mas é que uma imagem de satélite ela funciona com base naquele princípio da física, que é os nossos olhos também, né? As ondas que formam a luz e que, portanto, os nossos olhos sempre enxergam a luz, né? Cada cor diferente é uma onda que está tendo uma resposta diferente nos nossos olhos, né? Enfim, vocês podem falar um pouco mais sobre isso com o Fernando, quando ele comentar sobre ótica, né? E o espectro eletromagnético, vamos dizer assim. Mas isso é muito utilizado no sensoriamento remoto, né?
uma imagem que está tentando captar as ondas ali, a resposta de onda, né? Uma questão interessante que tem para o sensoramento remoto é quando a gente vai mapear a vegetação, normalmente a gente utiliza um espectro a mais do que seria o espaço do visível para a gente. A gente chega lá no infravermelho, né? E aí por quê? Justamente porque no infravermelho a resposta da vegetação é muito alta, né? Vamos ver a resposta da vegetação aqui no visível, ó. Ele tem uma baixa resposta em azul, uma maior resposta em verde e depois baixa de novo em vermelho. E aí, opa, quando eu vejo a vegetação, ela é verde, então faz sentido. Quando você chega no infravermelho, a resposta dela é muito alta. E aí, normalmente, as pessoas utilizam isso para destacar mais a vegetação, fazendo com que o mapa fique assim, ó. Tá vendo? Isso aí não é que a vegetação está vermelha, é porque a resposta do infravermelho sendo modificada para a gente pensar ali que é vermelho, vamos dizer assim. É o infravermelho ocupando o espaço do vermelho nos nossos olhos ali. É uma coisa meio doida, mas que, enfim, é bom vocês saberem que isso está sendo utilizado, por exemplo, para mapear áreas agrícolas, enfim, mapear desmatamento, né? Que tem uma boa resposta. E, por último, de verdade, que é o SIG, né? O que seria o SIG? O Sistema de Informação Geográfica, que é justamente isso, quando a gente junta sensoriamento remoto, né, imagem de satélite, junto com GPS, né, a localização, e aí a gente cria mapas temáticos, vamos dizer assim, né? Uma superfície ali que você vai colocando, né? As informações dos rios, da elevação, da infraestrutura, do solo, do uso da terra, né? Onde que tem, enfim, as coisas estão localizadas, né? E aí a gente gera os mapas que a gente conhece, né? Enfim, dá para a gente fazer 1000 coisas com esses mapas, porque justamente a gente vai ter a localização e vai ter a imagem, né, desses mapas, certo? Por exemplo, o Google aqui. É mais ou menos assim que eles funcionam. Tudo bem? Estou meio atrasado, mas agora finalmente a gente pode ir para os exercícios. Tem alguma dúvida antes para a gente não perder, né? Tem alguma dúvida, gente, antes? Eu estou tranquila. De boa, né? Essa parte de latitude e longitude. Bom, acho que a gente vai treinar mais com os exercícios mesmo, certo? Antes de entrar no exercício, eu vou só explicar um pouquinho como é que vai ser o exercício, essa atividade que a gente está propondo aqui, eu e a Mari, né? Vocês, enfim, teriam que tentar baixar esse aplicativo do Google, se for no celular, ou acessar pelo computador. Se você for acessar pelo computador, não precisa baixar nada. Tudo bem? É como se fosse um Google Drive da vida ali, que você vai acessar pelo computador, não dá nada. Esse mapa, ele permite com que a gente faça algumas coisas. Por exemplo, aqui, ó, adicionar camada, né? Então, eu vou adicionar uma camada no meu mapa. E o que seria essa camada, né? Ela pode ser, por exemplo, uma informação de ponto, né? Vou colocar aqui, sei lá, a MF Infante Dom Henrique. O Google é muito monstro, né? Ele tem todos os endereços do mundo, é muito impressionante. E, ó, imagem de satélite também. Essa é a MF, que a gente vai fazer o nosso cursinho lá, quando tiver a possibilidade, né? Mas você pode, nesse mapa aqui, por exemplo, pegar um marcador e colocar ele aqui, ó, na MF. Colocar lá, MF Infante Bitita. E aí aqui, local utilizado para aulas
do cursinho popular. Pronto, tenho uma informação aqui de ponto, né? MF Infante, tal, do Henrique. E ela faz parte da minha camada aqui, que pode ser a camada estudo ou educação, sei lá. Antes de eu estar aqui, normalmente eu, por exemplo, Iago, né? Estou lá na MF Lilian Mazo, aqui na Brasilândia. Você já vê que é mais mato, né? Já tem uns negócios meio estranhos aqui. Enfim, posso colocar aqui também, ó. E aí, entre esses dois, por exemplo, eu consigo desenhar uma linha. Vamos lá. Né? E aí essa linha vai ficar aqui salva também. Distância em linha reta. Certo? Aí tem até a informação aqui, ó, 11,3 quilômetros, se a gente conseguisse ir em linha reta, né? Mas também tem jeito de eu colocar trajeto para carro. Então, daqui para cá. E aí o Google, monstro, o Google, enfim, não tem como, né? Falar mal. Tem o trajeto para o carro, certinho, certo? Que aí você vai ter aqui também. Ele vai salvar. Enfim, são várias formas de utilizar esse mapa, né? Com localização e com caminhos. E também com banco de dados também. Daria para a gente colocar uma tabela do Excel, por exemplo, com todas as escolas que eu quero frequentar na minha vida. Enfim, sei lá, estou fazendo uma pesquisa, né? Todos os lugares que eu quero ir visitar. Eu posso criar um mapa disso, por exemplo, né? Um mapa dos caminhos que eu já fiz para ir trabalhar, né? Enfim, a Maria daria um ótimo mapa, porque ela é maquiadora, então, imagina, o mapa né, da moda da Maria ali, enfim. Seria um jeito de ir trabalhando, né? Informações de mapas. E aí, a partir disso, eu, a Mari, vamos fazer uma atividade com vocês em que a gente vai colocar ali num documento tudo que a gente quer que vocês façam nesse mapa, tá tudo bem? E aí a gente deixa um tempo para vocês fazerem. Se surgir dúvidas, a gente marca mais um dia para falar aqui com vocês, mas que a ideia desse mapa temático, né, é a gente mapear as lembranças, olha só, em mapa, colocar a tia Tonica aí, enfim, a nossa tia, né? Os lugares que você que você foi na infância, se você morava em uma outra casa e lembra dela, né? Ou caminhos que você fazia, que você nem lembra direito qual era esse caminho, mas que o mapa pode te ajudar. A ideia desse mapa, e que veio de uma proposta da Mari, né, é mapear as lembranças. Quer explicar um pouco melhor, Mari? Não, eu acho que é mais ou menos isso que você falou mesmo, assim, só que para a gente pensar um pouco numa coisa mais sentimental mesmo, sabe? A gente visualizar algumas dessas nossas lembranças, principalmente pensando nessa questão da pandemia, que dificultou muito os nossos trajetos, né, e a nossa localização, e a nossa espacialização. Então, a ideia do mapa é que a gente consiga visualizar um pouco disso, assim. Então, como o Iago comentou, de localizar a tia, né, para a gente conseguir palpar um pouco isso, assim, e aí vocês conseguem ter uma noção, fazendo isso, de como que é essa espacialização, né, porque às vezes a gente vê o mapa, vê ele pronto, coloca ali no Waze um trajeto para a gente seguir, ou enfim, vai
pedir um Uber, alguma coisa assim, e a gente não tem noção nem de quais são os espaços que a gente está percorrendo, né? Porque ele está pronto ali, você só olha ali de onde você está indo, para onde você vai e pronto. Então, a ideia é que vocês trabalhem um pouco com o mapa, assim. Sintam o que é fazer esse trajeto, quais são os lugares que estão próximos. Se você vai mapear, por exemplo, vai colocar 2 pontos, né? Tem área verde nesses pontos. Se a gente pegar as 2 MFs que o Iago marcou, elas parecem estar em lugares bem diferentes, né? Eu não sei, que eu sou de outra cidade, eu não tenho muita noção do entorno das escolas, mas eu tenho a impressão que deu para perceber ali que elas eram já em locais bem diferentes, né? A questão de vegetação, de área urbana. Então, a ideia é vocês brincarem um pouco com isso, assim. Boa. Gente, a gente vai mandar essa atividade ainda, tudo bem? Não, se vocês quiserem, abram o My Maps, saiam fuçando, mas assim, a gente manda a atividade bonitinha, fechadinha para vocês. E aí eu tô até pensando em relacionar com o Fernando, porque esses dias eu vi que ele estava querendo que vocês me dissem distância e tempo, velocidade média, né, entre lugares. Então eu vou falar com ele para a gente colocar uns exercícios disso também. Beleza? E Vamos você acha que pros... vai dar tempo? É isso que eu ia falar dos exercícios. Ah, não vai. Nunca dá, mano. Você vai Nunca cair, dá né? tempo. Nunca dá tempo. Mas, enfim, é a sina de um professor. Eu queria fazer um exercício de escala, pelo menos com vocês. E Ah, tá aí bom. a gente tenta pensar uma terceira aula de geografia, de cartografia, desculpa, só para resolver exercícios. Beleza? Tá. Pode ser assim? Será que eu podia sugerir para você resolver o doce? Louca, né? O 12. Porque eu acho que é Vamos bem lá. exemplo do que vocês estavam falando, da escala e transformar em centímetros, não sei o que, não sei o que lá. Vamos lá, tentar aqui. Boa. Bom que ele é pequenininho. Eu vou escrevendo aqui na minha folha de papel. Escrevam na folha de papel de vocês, gente. A pandemia Gente, aqui cortou a desculpa. lousa. Vai lá, Mari. Exercício de escala, a melhor coisa é você, enquanto você está lendo o enunciado, vai escrevendo as informações que ele traz, sabe? Vai transformando essas informações aí no papel, porque isso facilita muito na hora de resolver. Exato, Mari. Tipo, por exemplo, considerando a distância real entre Moscou e Sochi, não sei se vocês estão vendo aqui. Ai, não. Droga. Não dá para ver. Que merda. Esse Mas eu seu desenhei uma fundo tá linha, eu demais. peguei. Então, eu vou tirar essa porra desse fundo aí, tá me atrapalhando. Mas eu coloquei, por exemplo, um M, um pontinho, um S do outro lado e risquei uma linha entre eles. Certo? Pronto. M e S representa Moscou e Sochi, duas importantes sedes da Copa do Mundo. A distância é de 1.620 quilômetros. Então, embaixo da linha, eu coloquei ali 1.620 quilômetros. Esse mapa está na escala de 1 para 10 milhões. Ou seja, 1 quilômetro nesse mapa representa 10 milhões de quilômetros na realidade. Tudo bem, gente? Beleza? O que Tudo ele bem, professor. quer saber é qual é essa distância no mapa. Tudo bem? No mapa. Então, a gente tem algumas formas de fazer esse exercício, né? Ou você trabalha com a unidade métrica que o exercício deu, que é quilômetros, e depois transforma em centímetro, porque é a unidade métrica da resposta, ou você já transforma a unidade métrica que ele deu em centímetros, que é a resposta. Tudo bem? Ou seja, você pode transformar esse 1.620 quilômetros em centímetros. Você pode. Mas também você pode transformar depois e fazer como se fosse quilômetros e depois transformar para centímetro, né? Mas vamos pensar aí. Vamos dizer assim, uma unidade, né, métrica, seja quilômetro ou centímetro nesse mapa, ele representa 10 milhões na realidade, certo? Então, a informação que você pode começar tentando pegar aí
se 1 representa 10 milhões, 1.620, que no caso aqui é quilômetros, representa quanto? Tudo bem? Se 1 é 10 milhões, 1.620 é quanto? 1.620 vezes 10 milhões. Tudo bem? Para quem não lembra, a gente faz uma multiplicação em cruz. 1 para 10 milhões é igual a 1.620 para x. E aí você multiplica em cruz. E aí fica x igual a 1.620 vezes 10 milhões. Tudo bem? E aí isso vai dar muita coisa, né? Essa já é uma primeira complicação, a matemática, né? Mas a gente vai avançando. E só para lembrar, se eu tiro zero, não tiro zero. Zero 16 para fora, trilhões deu aqui. Tudo bem? 16 trilhões. E 200 bilhões. Ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. Certo? Porque o 10 milhões já tinha 7 zeros. Aí juntou com mais esse outro zero aqui, né? Ficou ali 8 zeros. Tudo bem? Bom, isso então é o que